Boa noite para você que está aqui nesta noite, boa noite para você que também está na sua casa, nos acompanhando agora na nossa noite carismática. Daqui a pouquinho nós teremos também um momento do Santíssimo, então vai preparando o seu coração e pode já fazer a sua ligação para colocarmos aos pés do Senhor todas as suas necessidades. É confiar no Senhor Jesus que nos restaura, que nos fortalece e que nos transforma, mas que, acima de tudo, nos sustenta na nossa vida de fé e de caminhada. Pode dar água aqui, Felipe, isso. Vamos quebrar o protocolo, não tem problema. Está muito quente aqui, gente, isso. Aí, muito obrigado. Muito bem. Nós vamos falar nesta noite do tema Vem, Senhor Jesus. Né? Nós cantamos, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Pois é. Devemos preparar, acima de tudo, o nosso coração para a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é pela fé que proclamamos a Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. E é pela fé que nós vivemos neste mundo, caminhando para alcançar o reino definitivo, na certeza de que também o Senhor está vindo ao nosso encontro. Por isso, vale recordar, antes de propriamente entrar na pregação, aquela frase que todos nós respondemos, né, na missa. Sempre quando o padre diz lá, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde ou vem, Senhor Jesus. Quer dizer, ali está todo o contexto da nossa fé. A parte da paixão, morte, a ressurreição que anunciamos, mas ao mesmo tempo a esperança da fé que nos faz sempre aclamar, pedindo para que o Senhor venha. Só que aí nós temos que, aí sim, a partir daí, nos abrir a própria ação de Deus e olhar, primeiro, para o nosso tempo, para o tempo de Deus, para o tempo em que vivemos, para que possamos realmente dizer, vem Senhor Jesus. Talvez começar justamente com a questão desse nosso tempo. O Cronos, como assim é conhecido, o tempo do relógio, o tempo humano. Esse tempo do qual passa desde o momento em que Cristo desce lá às profundezas da terra e ressurge como luz através da ressurreição, torna-se então o tempo da graça de Deus. E Deus, com a sua graça, vai agir justamente nesse tempo em que nós vivemos. Porque esse é o nosso tempo. E para Deus não existe tempo, porque Deus é atemporal. Não é o apóstolo Paulo que diz, para Deus um ano é um dia equivale a 1000 anos, como 1000 anos equivale a um dia. Então não existe o tempo cronológico como nós vivemos aqui para Deus. Só que Deus age na nossa vida, age na nossa história e age aqui, neste mundo e neste tempo. Porque Ele é um Deus que se fez homem, que veio ao nosso encontro. Veio até nós, justamente assumindo a nossa condição, suportando o peso do ser humano na sua fraqueza, na sua limitação, claro, exceto na condição do pecado, mas justamente para poder mostrar, olha, eis que estou convosco, caminho convosco, e eis que vos anuncio o tempo da graça, esse tempo que nós vivemos. Bom, então se nós estamos nesse nosso tempo, que é o tempo da graça de Deus, o nosso Deus não é um Deus distante de nós, e que muito menos deixa de agir na nossa presença. Pelo contrário, Ele está agindo aqui e realizando aqui todas as suas obras, todas as suas ações e assim por diante. Só que existe uma grande questão. Aí nós rompemos o nosso tempo para o tempo de Deus. Porque o Senhor Jesus diz assim para todos nós, pedi e vos será dado. Jesus não diz assim, faça uma barganha, negocie com o Pai que está nos céus. Não foi isso que Jesus disse para nós. Ele disse para pedirmos, porque tudo que pedimos em seu nome, o Pai vai conceder. Então nós devemos também esperar
Deus agir ao seu tempo. Por isso, aí sim, entramos no tempo de Deus. Então, não é assim, olha, Senhor, se você não realizar aquilo que eu te peço em 24 horas, eu não quero mais saber de você. Não, não é assim. Vamos lá. Um dia é como 1000 anos como um dia. Isso significa que nós devemos apresentar as nossas necessidades para Deus e deixá-lo agir ao seu tempo. E o tempo de Deus é sempre o tempo oportuno. Deus vai saber a hora certa de nos atender em nossas necessidades. Então, nunca viver a condição de querer justamente negociar e barganhar com Deus, porque, vejam só, então o centro para a reflexão dessa noite está justamente no livro do Apocalipse. O Apocalipse de São João, no capítulo 22, no versículo 20. Que justamente mostra os fins dos tempos, a segunda vinda do Filho de Deus. E diz lá, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, eu venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A brevidade de Deus não é a mesma brevidade que a nossa. Por isso que há essa diferença do nosso tempo com o Deus que é atemporal, que está na eternidade. Aquilo que é eterno não é cronometrado, não é ligado diante daquilo que vivemos no nosso dia a dia. Diante de tudo isso, qual é a nossa condição? É realmente estar preparado, primeiro, para celebrar aquilo que vamos fazer daqui a alguns dias, que é justamente o nascimento de Jesus. Só que vale recordar que preparar o nosso dia a dia, a nossa vida, para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é olhar justamente para a bondade de Deus, que no ato supremo do seu amor, ato primeiro, porque o segundo foi a entrega do seu Filho na cruz por nós, mas o ato supremo do amor de Deus por cada um de nós, do qual Ele envia para nós aquilo que lhe é mais precioso, aquilo que lhe é mais caro, o seu Filho. Então, envia o seu Filho justamente para nos resgatar no seu amor, para nos dar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Então, a condição, é claro, é estar justamente com o coração preparado para isso. Mas como que eu preparo o meu coração justamente para acolher o Cristo que vem? Óbvio e muito prático. Acolhendo a palavra e vivendo na fidelidade da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus deve ser o nosso guia diário. Nós devemos meditar a palavra diariamente, colocar, através da meditação da palavra, da escuta da própria palavra de Deus, toda a nossa vida, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós somos e dizer, Senhor, é a Tua palavra que vai me conduzir e que realize a Sua vontade em mim, mas que eu me faça a cada instante fiel à Tua palavra. Por que será que Maria foi agraciada aos olhos de Deus? Ela tinha alguma coisa de diferente das outras mulheres? Ela cumpria a palavra, ela era fiel em tudo aquilo. Então, aquele que é aberto à ação de Deus, à sua palavra, esse alcança graça. Aos olhos de Deus, é exemplo de Maria. Aquele que se fecha à palavra, se fecha em si mesmo e se fecha também à própria graça de Deus. Porque Deus quer derramar a graça sobre ele, mas ele não permite tal coisa, porque ele está fechado em si mesmo. Então, é a abertura para que o projeto de Deus aconteça na sua própria vida, como assim também acontece na vida de toda a humanidade. Aí, claro, então, se eu me abro ao projeto de Deus, à ação de Deus, à vontade de Deus, então eu me coloco justamente, aí sim, naquilo que nós estamos vivendo, o chamado tempo litúrgico, o tempo do advento, que é justamente o tempo da espera. E não é de uma espera para qualquer coisa,
É o tempo da espera do Filho de Deus que se faz homem. E aí então, criando a esperança, e a esperança de fé de um Deus que envia o seu Filho ao mundo, justamente para nos resgatar, e deste modo então, nos tornamos capazes de viver segundo aquilo que Ele nos pede. É deste modo, e só assim realmente, que é possível a nós entendermos por que estamos nos preparando e o que estamos sendo preparados para celebrar. Porque quando Jesus nasce, o ato do amor de Deus, nos resgatando, é momento de nos reunirmos em família, em irmãos, e celebrar realmente aquilo que é para ser celebrado. Agora, se eu não me preparei, se eu não me abri à graça, se eu não fui fiel à palavra, então eu vou viver e celebrar qualquer coisa, exatamente menos o nascimento do Senhor Jesus. Então, se nós estamos caminhando, né? Falamos do nosso tempo, falamos do tempo de Deus em nossa vida, e voltamos ao nosso tempo, só que agora na dimensão justamente litúrgica, da liturgia da igreja. Então a nossa condição, qual é? Nos abrirmos à graça de Deus, realmente ser fiel à sua palavra, porque hoje, Jesus não quer nascer mais da manjedoura, não. Ele quer nascer em nosso coração, Ele quer nascer em seu coração. E é justamente aí que nós somos preparados para isso, para acolher o Cristo que vem ao nosso encontro, para acolher o Cristo que vem para nos resgatar, para acolher o Cristo que vem para transformar a nossa vida, mas também acolher esse Deus que vem para nos dar o perdão dos nossos pecados e a salvação. Então, a cada dia meditando a palavra de Deus, a cada dia participando da Eucaristia, a cada dia se abrindo à graça de Deus, de fato nós vamos dizer: vem Senhor Jesus, porque eu estava preparado para te recebê-lo. E quero realmente que você não só nasce em meu coração, mas aí habite, aí faça morada, aí transforme esse coração, para que eu possa viver na sua palavra, para que eu possa viver na tua graça e no teu amor. Então nós vamos nos preparando justamente para isso, e não teremos nenhuma dificuldade. Por quê? Porque justamente a condição é o Cristo que vem para nos resgatar, o Cristo que vem para nos fortalecer, e o Cristo que vem para dizer assim: olha, eu vim porque o Pai te ama, eu vim porque no amor do Pai Ele quer te resgatar, e pela minha condição de filho de Deus, por aquilo que eu vou realizar, o Pai está te resgatando, e assim por diante. Então, é uma certeza única realmente de quem vive uma fé, e uma fé verdadeira e fiel. E olha, posso dizer uma coisa para você: não é difícil nos mantermos fiéis ao Senhor, de forma alguma, não é difícil. Primeira coisa, como dito, é ali, pegar isso aqui, fazer deste livro, que não é um livro propriamente comum, mas inspirado. Deixa eu mudar aqui, aí dá para fechar, né? Fazer da palavra de Deus o instrumento realmente da nossa vida, ela ser luz, ela realmente preparar o nosso coração para podermos dizer: vem Senhor Jesus, vem, porque eu estava pronto, eu estava te esperando. Então, nos preparando para a primeira vinda do Senhor Jesus.